94,9 de Itatira, lá no Ceará. Tá todo mundo com a gente aqui no Canal Gov. Muito obrigado. E olha, vamos destacar também, Karine, que esse é um evento de grandes proporções que requer aí uma grande preparação, organização. Falar do aspecto da segurança, né? A esplanada dos ministérios foi fechada ontem à noite. Até o nosso acesso aqui é bastante restrito. Nós chegamos bem cedinho, né, Karine? Entrando pelos fundos do Palácio do Planalto, e tem mais ou menos 5.000 profissionais envolvidos na segurança desse evento. Vocês são mais indicados até do que nós, né, para comentar sobre esse quesito de segurança do evento, né? Vamos acompanhar o presidente chegando ao local do desfile, já comentamos. Independência do Brasil, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebido pelo ministro do Estado de Defesa, José Múcio Monteiro, e pelos comandantes da Marinha, almirante da Esquadra, Marcos Sampaio Olsen, do Exército, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canetz Damasceno. Presidente, então, já recebendo cumprimentos aí do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também cumprimentou ali logo de início a esposa do ministro da Defesa, José Múcio, e aí segue cumprimentando aí ministros do STF, não é isso, Roberto? Isso mesmo. Alexandre de Moraes. Luiz Roberto Barroso também. Exato. Ali, as autoridades. O vice-presidente Geraldo Alckmin e Dona Lu Alckmin também presentes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de setembro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Você acaba de ver o desfile no Distrito Federal, em Brasília, o palanque das autoridades e o ministro Alexandre de Moraes recebendo apoio dos ministros militares, dos comandantes militares, recebendo apoio do presidente da República, do presidente do STF, mas mais do que tudo, relata aqui o jornal Estado de São Paulo que o ministro Alexandre de Moraes foi ovacionado, a plateia gritou em apoio a Alexandre de Moraes antes do desfile em Brasília, e ele está sendo bastante aplaudido por onde ele anda lá em Brasília, numa demonstração inequívoca de apoio no dia em que ele sofre um forte ataque na capital paulista. O bolsonarismo está trazendo gente de todo o Brasil, são centenas de ônibus, ninguém sabe quem pagou isso, são centenas e centenas de ônibus vindos de todas as partes do Brasil. É um episódio que vai ter que ser investigado mais para frente para saber quem pagou tudo isso, em um momento em que o Bolsonaro está à beira de cometer o pior erro da sua vida, que é repetir hoje na Avenida Paulista o ataque que ele fez ontem ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF num evento em Juiz de Fora. Essa manifestação de hoje pode ter consequências funestas para o ex-presidente. Pessoas que têm acesso às arquibancadas próximas à tribuna, onde o ministro do STF acompanha o desfile, são funcionários do governo Lula, tem muitos populares também ali. O ministro Alexandre de Moraes está na tribuna de autoridades e recebeu gritos amigáveis de gente que foi assistir, população de Brasília que foi lá assistir o evento. Ele foi convidado por Lula e em contraponto a um ato bolsonarista que pede seu impeachment. Então ali ele dá uma exibição de força nesse momento, lá em Brasília, e justamente nesse momento de bastante tensão no país, porque o bolsonarismo vai esticar a corda diante do fato de que o Jair Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, vai ser indiciado ainda neste mês pela tentativa de golpe, e vai ser indiciado pela Polícia Federal, e segundo a própria Polícia Federal,
O Procurador-Geral da República, também avisado pela Procuradoria-Geral da República, que os casos vão ser analisados por Paulo Gonet, PGR, logo após o processo eleitoral, e a explicação disso é para que não haja uma vitimização do Bolsonaro durante o processo eleitoral, o que ele poderia usar para capitalizar e transformar em votos essa vitimização. Então parece-me aí uma medida bastante acertada neste momento, impedir que o Jair Bolsonaro transforme o processo penal contra si, que vai se iniciar antes do final desse ano, em uma arma eleitoral. E os bolsonaristas, o que eles esperam conseguir após o ato na Paulista, segundo o portal Metrópolis, não é o impeachment de Moraes, que eles sabem que é impossível, primeiro porque o presidente do Congresso, que estava ali no palanque, não é? A força que o Alexandre de Moraes demonstrou é o seguinte: apoio do governo, do Poder Executivo, governo federal, apoio do Poder Legislativo, porque estava lá o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, não é? O presidente do Congresso não é o Arthur Lira é presidente da Câmara, mas quem é o representante do Poder Legislativo no Estado brasileiro é o presidente do Senado, e o Pacheco, ele tem uma ótima relação com Alexandre de Moraes e já barrou incontáveis pedidos de impeachment contra ele. Não há só esse que está sendo feito agora por ação do bolsonarismo. Isso aí é mais vamos dizer assim, um teatro que eles estão fazendo, né, para ensejar que o Bolsonaro junte toda essa gente, e acham que toda essa gente que ele vai juntar aqui em São Paulo é algo que iria mudar alguma coisa no processo penal. Os bolsonaristas admitem dificuldade, segundo Metrópolis, de conseguir o impeachment de Moraes, e agora miram em outras conquistas com ato na Avenida Paulista. Aliados do Bolsonaro calculam que poderão conquistar, após o ato em defesa do impeachment de Alexandre de Moraes nesse sábado, na Avenida Paulista, pela projeção deles, o afastamento de Moraes do cargo não acontecerá neste momento, independente do tamanho e da força da manifestação de sábado. Conscientes de que não conseguirão impeachment de Moraes agora, aliados de Bolsonaro miram nas diversas PECs que tramitam na Câmara e têm o STF como alvo. Entre elas, as que restringem decisões monocráticas na Corte. Os bolsonaristas avançam e acreditam que a manifestação na Paulista ajudará a fazer pressão política para que as PECs avancem. Aliados de Bolsonaro apostam que a pressão servirá para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, instale a comissão especial das propostas de emenda constitucionais para atacar o Supremo. Outra conquista, entre aspas, esperada pelos bolsonaristas, seria ajudar a baixar a pressão de ministros do STF contra Bolsonaro, e deve ser o contrário do que vai acontecer. Na verdade, o STF já demonstrou forte união nesse processo todo. Até o Nunes Marques está para aderir à maioria esmagadora que vai se formar no STF para suspender o X. O Nunes Marques está fazendo um aceno ao bolsonarismo, levando o assunto para ser julgado pelos 11 ministros, e o que parece ser um aceno aos bolsonaristas, na verdade é pior para eles, porque o Nunes Marques pode fazer algum discurso, de repente ele resolve votar a favor do Elon Musk e do Bolsonaro, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico também, mas ficarão isolados 2 ministros contra 9 que vão apoiar Alexandre de Moraes. Vai ser mais uma oportunidade de mostrar que é grande o apoio do STF ao ministro Alexandre de Moraes, e na verdade ele, como relator, o Nunes Marques, de uma ação do Partido Novo, que é uma ação ilegal, né? Ele vai, com certeza ele não vai aceitar essa ação, porque ela usa um instrumento, inúmeros juristas já disseram,
é uma DPF, que é um instrumento que não cabe você questionar a decisão de um ministro, agora referendada pela segunda turma, né, por unanimidade. Então, realmente não existe essa possibilidade. As PECs que estão no Congresso Nacional, as propostas de emenda constitucionais que tentam tirar poder do Supremo, elas não têm a menor, e isso eu garanto para você, você pode se informar com qual jurista você quiser, de todas as linhas de pensamento, vai dizer que existe qualquer chance de o Congresso conseguir enquadrar a Suprema Corte de Justiça do país. Isso só seria possível no caso de um golpe militar, da instalação de uma ditadura. Realmente, se o golpe do 8 de janeiro tivesse colado, eles poderiam conseguir emascular o STF, mas isso não vai acontecer, porque realmente você viu ali, é muito importante essa cena do apoio dos ministros militares ali, prestigiando e rendendo homenagem ao presidente da República e às autoridades que ali estavam, né? E numa posição inferior ali embaixo, estavam na rua, e as autoridades em cima. Então é o poder militar se submetendo aos 3 poderes da República. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.